Vrá Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito ótimo com vocês. Hoje é o dia daquele vídeo maravilhoso que eu falo pra vocês dos melhores filmes que eu assisti no mês. Só pra lembrar, que é sempre bom lembrar, que essas dicas de filmes não necessariamente são filmes que estrearam agora, são filmes novos, filmes que eu achei que eram relevantes recomendar pra vocês por algum motivo, porque ele é muito impactante, porque ele é muito divertido, porque ele é muito esquisito, enfim. Eu vou começar recomendando 3 filmes que estão na Netflix, porque eu acho que a Netflix ela tem esse lance de ser um pouco mais acessível. Não é todo mundo que tem acesso à Netflix, mas sempre tem um amigo que te empresta a senha, né? E eu acho legal recomendar filmes da Netflix, porque o catálogo de filmes deles não é bom, em geral, mas tem alguns tesourinhos ali escondidos e sempre vale a pena e tem que assistir logo, né? Porque depois sai do catálogo e a gente não encontra mais, enfim. O primeiro filme que eu quero recomendar pra vocês é bem antigo, é um filme de 2008 chamado XXY. É um filme da Argentina com a direção da Lúcia Puenzo. Esse filme vai contar a história da Alex, que é uma pessoa intersex. Eu não sei se eu vou conseguir explicar pra vocês direitinho, então se você souber as denominações corretas, por favor me corrija aqui nos comentários. Essa pessoa é intersex, então ela nasceu com as duas genitálias, a masculina e a feminina. A gente vai acompanhar uma fase da vida da Alex, e eu tô falando no gênero feminino porque ela socialmente se veste como uma garota e socialmente ela é vista como uma garota. A gente vai acompanhar um fragmento de vida da Alex nesse período da adolescência. Ela tem ali por volta dos seus 16, 17 anos e a família dela é da Argentina, mas eles se mudam para uma cidade do Uruguai, onde eles vão ter um pouco mais de privacidade para lidar com essa questão. Quem faz o papel do pai da Alex é o Darín, que faz praticamente todos os filmes argentinos do mundo. Eles têm uma relação muito bonita desse pai e dessa filha e tentar compreender profundamente qual que é a questão dessa garota barra garoto, barra não precisamos definir o sexo. E é aí que o filme é muito interessante, porque ele vai discutir essa questão do gênero de tal forma que ele vai colocar em questão se realmente é importante ela decidir se ela vai querer ser uma garota ou ser um garoto, se isso realmente é relevante para a vida dela. Esse filme vai te apontar várias coisas que vai fazer você pensar em vários momentos sobre isso de uma maneira super delicada. Em alguns momentos ele é bem pesado, tem cenas de violência sexual, tem cenas em que a gente vai se deparar com um preconceito forte. É um filme pesado, pesadíssimo, em alguns momentos me deu muita tristeza, eu me emocionei, mas é um filme importante, vai debater questões muito importantes, principalmente em relação à identidade de gênero. O outro filme que eu quero recomendar para vocês que eu assisti na Netflix é um filme que é baseado numa história real, chamado O Patrão, Radiografia de um Crime, que é um filme de 2015, que vai contar a história de um cara que ele trabalha num açougue e ele tem um patrão que é altamente corrupto. Ele é tão corrupto que ele vai chegar num ponto de que ele vai comprar carne podre já, carne vencida, carne pra lá de Marrakech, pra vender no açougue dele. E a partir da relação desses dois, do patrão e do açougueiro, a gente vai ver o desenrolar de um crime que vai acontecer. O filme começa e a gente já sabe que aconteceu um crime. E aí a maneira como ele vai contando como esse crime aconteceu, como as coisas foram se encaminhando para chegar nesse crime, que é muito interessante. Mas o ponto forte desse filme, na minha opinião, é a atuação do protagonista, que é o ator Joaquim Furriel. Gente, ele tá maravilhoso nesse filme. Eu nunca tinha visto nenhum filme com ele. Maravilhoso. Assistam esse filme se você gosta de histórias de investigação, histórias baseadas em fatos reais. Assista, porque esse filme é muito bem feito. E a última dica da Netflix que eu quero recomendar pra vocês é um filme leve, pipoca, pra você assistir despretensiosamente, que é um filme italiano de 2016 chamado Perfeitos Desconhecidos, que vai contar a história de uns amigos que eles se conhecem há muitos anos já, então eles têm um certo nível de intimidade e eles vão se encontrar num jantar. E aí eles resolvem fazer um jogo nesse jantar, que é colocar todos os celulares deles em cima da mesa e se esse telefone tocar, se manifestar de alguma maneira, se for telefonema, se for mensagem de WhatsApp, notificações do Facebook, eles têm que ler aquelas mensagens ou atender o telefone ali e todo mundo tem que ter acesso para ver aquelas mensagens. Então a partir daí vão acontecer várias coisas engraçadas, porque eles têm
todo mundo tem segredos ali e cada mensagem que chega, cada telefonema que chega vai colocando em questão a confiança que um tem em relação ao outro, e é muito divertido, gente. Tem uma interpretação assim mais expressionista, eles são exagerados, é uma coisa bem italiana mesmo. Tem um final divertidíssimo e eu recomendo muito que vocês assistam para um momento mais relax, assim. The Tale é um filme de 2018, ele é uma história autobiográfica da própria diretora, que é a Jennifer Fox. A Jennifer Fox, ela foi violentada quando ela tinha 13 anos, e esse filme vai contar a história dela rememorando esse acontecimento da vida dela. Eu já aviso que The Tale é um filme que pode gerar algum tipo de gatilho para pessoas que passaram por esse tipo de situação, que foram violentados, porque vai falar do tema da pedofilia, do abuso sexual de crianças, e é um filme bem pesado. A protagonista, né, que faz a Jennifer Fox na história, ela é interpretada pela Laura Dern. Se você não sabe quem é, pelo amor de Deus, conheça essa atriz, a atriz do David Lynch, de Twin Peaks, ela fez Big Little Lies, ela fez várias coisas muito boas nessa vida, e nesse filme ela vai relembrando os fatos que aconteceram com ela quando ela tinha 13 anos, que ela simplesmente tinha apagado da memória dela por uma questão traumática, mas através de umas cartas que ressurgem, algumas notícias, ela começa a revisitar esse passado dela e ela descobre que, na verdade, aquilo que ela achou que fosse um namoro foi um ato de abuso, de pedofilia. A narrativa, ela acontece de uma maneira que a Laura Dern, né, a Jennifer Fox do presente, ela o tempo todo está se confrontando com ela criança do passado. Então tem um jogo de diálogo em vários momentos entre a jovem e a adulta, que é muito interessante e muito fluido também. Tem uma coisa que eu acho bem importante enfatizar, é que tem cenas que vai mostrar as cenas de sexo com a criança, mas que na hora dessas cenas serem gravadas foram usados dublês que eram pessoas adultas, então isso é muito importante. Assista se você tiver certeza que isso não vai te despertar nenhum tipo de gatilho, porque o filme é pesado, mas é muito, muito bom. E os dois últimos filmes que eu quero falar pra vocês são dois filmes de terror. E pensando que estamos no mês de outubro, que é o mês do horror, né? Vamos lá. Um dos filmes é Um Lugar Silencioso, que é um filme de 2018, também desse ano. E ele é dirigido pelo John Krasinski e é com a atriz Emily Blunt. É um filme que eu gostei demais. Você tem que assistir bem quando for muito tarde da noite, tipo de madrugada, quando tiver tudo muito calmo, muito silencioso, porque esse filme ele vai contar a história de uma família que vive num lugar em que não se pode fazer nenhum tipo de barulho, porque o barulho, o som faz com que surja um monstro que captura as pessoas quando elas fazem barulho. Então é muito interessante porque o filme inteiro praticamente é sem nenhuma fala, sem nenhum barulho, e ele consegue trazer toda a tensão que aqueles personagens passam naquele lugar caso eles façam um barulho. Então até você, quando tá assistindo, se você faz barulho, você tem medo que aconteça alguma coisa. É muito, muito legal esse filme, gente. Eu não fiquei com medo, eu fiquei apreensiva, sabe? E o último filme que eu assisti foi o Hereditário, o filme de terror mais falado desse ano, que finalmente eu consegui assistir. Infelizmente eu não consegui assistir no cinema, mas eu assisti em casa numa qualidade muito, muito boa, então eu não tenho do que reclamar. Não tem muito o que eu dizer de Hereditário. Assista! Tá? É um filme de terror maravilhoso, com uma direção de arte incrível, a Toni Collette tá maravilhosa, ela arrasa nesse filme. Não me deu medo, me deu angústia, me deu um negócio assim que eu não sei nem explicar o que é. A gente vai encontrar nesse filme o tema dos rituais satânicos, essas pessoas que vendem a alma pro diabo. Eu adoro essas coisas. Esses foram os filmes que eu mais gostei de ter assistido nesse mês de setembro. Eu não assisti tanta coisa quanto eu gostaria. Também uma coisa que me tomou muito tempo é que eu comecei a assistir Game of Thrones novamente. Então eu comecei lá da primeira temporada de novo, agora eu já tô na segunda temporada. Me dediquei um pouco mais pra séries. Assisti algumas séries também, então assisti menos filmes esse mês. Eu quero saber quais os filmes que vocês assistiram, quais vocês querem me recomendar, quais desses que eu falei que vocês já assistiram, a opinião de vocês, me contem aí. E a gente se vê logo mais no próximo vídeo. Um beijo imenso pra vocês e até a próxima. Tchau!